Olá, turma, bom dia! Hoje, nossa última aula, nosso último conteúdo, para nós finalizarmos a nossa ementa, nós vamos falar um pouco sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Gostaria de agradecer imensamente toda a troca que nós tivemos esse semestre juntos. Foi um período de muito aprendizado para mim, saber que vocês gostaram, que vocês confiaram em mim também. Todos os alunos que me procuraram nessa época, né, de distanciamento social, as ideias que nós trocamos, vocês saíram super bem na prova, que mostra que vocês realmente assimilaram bem o conteúdo. Eu coloquei diversos casos concretos na prova e assistiram às aulas mesmo diante de toda a situação que nós estamos vivenciando, que é algo realmente muito difícil, muito inesperado. Ninguém se preparou para viver esse momento. Todo mundo teve, de certa forma, um prejuízo, seja emocional, enfim. Não foi fácil para ninguém, lógico que em virtude das desigualdades sociais que nós vivemos no nosso país, é mais difícil para algumas pessoas do que para outras, com certeza, com toda certeza desse mundo. E eu parabenizo vocês que chegaram até aqui, que assistiram todas as aulas. De verdade, só tenho a agradecer. Foi um semestre muito bom. Eu aprendi demais com vocês. Foi uma troca incrível que nós tivemos. Eu espero que vocês tenham gostado das dinâmicas de aulas que eu preparei com todo carinho e dedicação nessa época de pandemia. Trouxe pessoas convidadas para agregar conteúdo para vocês. Busquei fazer as aulas da forma mais objetiva possível, porque eu sei que já é um período difícil mesmo. Então, só de vocês estarem estudando, vocês já são super vitoriosos. Então eu busquei facilitar ainda mais esse processo, né? Fazendo aulas objetivas, mandando um resumo para vocês, fazendo esse diálogo bem aberto mesmo, sendo acessível quando vocês me procuravam. Tudo mais, me coloquei realmente no lugar de aluna, a assistência que eu gostaria de ter caso eu estivesse no lugar de vocês, e foi assim que nós fomos caminhando e foi dando muito certo. Sou muito grata por todo o carinho que vocês tiveram comigo durante o semestre, o respeito, a consideração, as mensagens que vocês me enviaram. Nunca vou esquecer, de verdade, tudo que vocês fizeram, na forma que vocês me trataram, todo o respeito, a confiança. E essa nossa última aula, de verdade, nosso semestre foi muito bom, foi acima das minhas expectativas. Apesar de tudo que nós estamos vivenciando, a nossa troca de conhecimento ela foi gigantesca, assim, nem eu poderia imaginar que conseguiria fazer tantas atividades interessantes, diferentes nessa época. Logo no início eu fiquei bastante nervosa, meu Deus, nunca tinha feito videoaula, né? Sempre fui adepta de aulas presenciais. Meus cursos, tanto de mestrado como pós-graduação, como faculdade, foram 100% presenciais. Eu nunca tive uma única disciplina EAD. Apesar disso, eu fiz um cursinho online para o exame da OAB, já fiz outros cursos online também. Então, eu imaginei com que poderia ser uma dinâmica interessante para vocês, baseado nestes cursos muito bons que eu já fiz. Então, eu já fiz um curso no curso ênfase, não sei se vocês conhecem esse cursinho. Na verdade, ele é um curso mesmo, preparatório, muito bom. Então, me baseei muito na dinâmica como eles fazem as aulas, para que eu fizesse boas aulas para vocês. Estudei ainda mais, porque aqui online a gente não tem como ficar dialogando muito, então pensei como poderia passar as aulas de uma forma clara, simples, para que vocês pudessem compreender assistindo. Usei essa metodologia de aulas gravadas para que quem tem problema com internet, quem não consegue assistir no horário da aula, porque eu sei que a rotina de todo mundo mudou, então se antes você tinha manhã disponível, pode ser que agora, né, seja diferente. Então eu busquei contemplar todos os alunos. Recebi muitas mensagens positivas de vocês nesse sentido, que por eu ter feito gravado, conseguiam assistir às aulas depois. Gente que tem dificuldade com acesso à internet conseguiu assistir às aulas. E era exatamente esse meu objetivo, gente. Não sou perfeita, então eu peço desculpa se de alguma forma eu desagradei alguém. Não chegou até mim nenhuma reclamação, mas busquei dar o meu melhor de verdade. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma troca boa para vocês também. Mesmo depois que o semestre finalizar,
vocês podem sempre contar comigo. Essa turma maravilhosa, poderia citar vários alunos, mas eu seria injusta porque eu posso esquecer de alguém. Então, você que tá assistindo essa aula, sabe que você é muito importante para mim, porque eu memorizei o nome de todos vocês que me mandam mensagens, que gostaram da dinâmica, e vocês são super importantes para mim. Eu desejo de verdade um futuro maravilhoso para vocês, que vocês conquistem todos os seus sonhos, objetivos, que vocês tenham a tão sonhada aprovação no exame da OAB. Se quem deseja advogar também, meus futuros colegas de trabalho podem sempre me mandar mensagens. Eu sou até bem recente, né? Eu tenho 3 anos de formada só. E eu sei como é ser advogada iniciante, a gente tem medo, a gente tem insegurança, então ter alguém com quem eu pude contar, Jaíse, foi essencial para que eu pudesse alcançar tudo que eu já alcancei como advogada, ter oportunidades. Então eu quero ser essa pessoa para todos vocês, uma pessoa que vocês podem contar, tirar dúvidas quando precisarem, estarei sempre aqui, guardo com muito carinho essa turma que me acompanhou nesse período de pandemia, que não foi fácil para ninguém. Como eu falei para vocês, para algumas pessoas com toda certeza é pior por conta das desigualdades sociais que nós vivemos. Então eu queria poder ter até passado mais para vocês da pessoa que eu sou, do meu trabalho com direitos humanos. A minha dissertação eu falei sobre direito das mulheres e desigualdade de gênero. Fiz um trabalho de campo onde eu fui para o interior, porque eu tenho esse pensamento de que o conhecimento ele não pode ficar só na academia, ele não pode ficar só nos livros, ele tem que ser levado para a população, ele tem que ser levado a quem interessa. Então, se eu estou falando de mulheres, eu tenho que levar para o conhecimento que eu estou ali adquirindo para estas mulheres, para que elas saibam dos seus direitos, para que elas se empoderem. Então, saber de situações, né, de violência doméstica, como evitar, todas as questões que as mulheres passam no dia a dia, de desigualdade salarial até hoje, infelizmente. Também luto muito com relação à questão racial, apesar de não ser meu lugar de fala, gente, eu sou branca, então só cabe a mim mesmo escutar e dar essa posição para quem realmente pode falar sobre a causa, mas eu também dou todo o meu apoio. Também trabalho muito com a causa animal, também é algo que me comove bastante. A causa LGBT também, que também não é meu lugar de fala, mas que eu também dou todo o apoio possível. Então eu gostaria de ter até mostrado mais esse meu lado para vocês, de como sou engajada com alguns movimentos sociais e tudo mais, mas principalmente no meu caso o movimento das mulheres, que tenho vários estudos sobre isso, pude me aprofundar mais quando eu fiz a minha dissertação. Então é algo que realmente eu sinto que eu tenho mais propriedade, né, para falar, até por ser realmente o meu lugar de fala. E eu tenho sempre em mente que o movimento das mulheres ele não pode ser excludente. Então eu busco, né, no meu discurso sempre trazer todas as mulheres de diferentes histórias, e foi por isso que eu busquei fazer minha dissertação do mestrado com relação a esse tema. Então eu dei lugar para que aquelas mulheres pudessem falar, porque não cabe a mim falar por elas. Então eu respeito muito essa questão do lugar de fala também. A gente pode até trocar uma ideia sobre isso, se alguém já leu sobre isso. Eu li um livro sobre isso, gente. Agora não tô me recordando o nome da autora, mas o nome do livro é O que é Lugar de Fala. E quando eu li, eu falei, bom, eu vou terminar essa leitura com várias respostas, sabendo sobre o que é lugar de fala. E a verdade é que não tem uma resposta exata, né? É mais sobre suas experiências, suas trocas. Então, eu como uma mulher branca, nunca vou saber o que uma pessoa negra passa na pele. Então, por exemplo, se eu vou ao shopping e eu tô com uma roupa mais despojada, eu sou estilosa, eu sou hippie, ninguém vai me confundir com bandida, ninguém vai me matar na rua porque eu tô andando com uma roupa, um shortinho, uma havaiana, achando que eu sou bandida. Isso não vai acontecer. Eu não carrego dentro de mim todo o histórico da escravidão, mas como eu falei pra vocês, este não é o meu lugar de fala. Então, se alguém quiser conversar sobre esse assunto, eu estou aqui sempre à disposição e gostaria de ter falado até mais para vocês sobre toda esse meu envolvimento com causas sociais. Eu busco sempre apoiar trabalhos de mulheres,
que é até também uma outra dívida histórica que nós temos, né? As mulheres sempre ficaram ali, nunca em posição de destaque, então eu busco sempre apoiar os trabalhos das mulheres. Isso não significa, gente, que eu tô desvalorizando os homens, que é mulheres contra homens, não é isso. Então, eu também tenho muito em mente que a gente não pode pregar para convertidos. Então, eu busco falar para quem não acredita no que eu tô falando. Então, gente, é só sobre respeito, é só sobre você saber que existe uma dívida histórica, que existiram e ainda existem muitas desigualdades, tanto de gênero, de raça e outras questões também que existem, que você não pode simplesmente fechar os olhos porque não é a sua realidade. Até porque essas pessoas estão ali no dia a dia, elas estão ali sofrendo, né, com todas as questões ali envolvidas. E algo que eu sempre penso, quando é até algo relacionado a autoconhecimento mesmo, que eu aprendi muito, inclusive nessa época que nós estamos vivendo, eu acho que cabe a mim como professora também passar um pouco disso para vocês. O que me faz feliz na vida? O que me faz feliz na vida é eu estar ao lado das pessoas que eu amo e estas pessoas que eu amo também estarem felizes. Mas essas pessoas que eu amo, por sua vez, elas também amam outras pessoas, que também a felicidade dela depende da felicidade dessas outras pessoas que eu nem conheço. Então, todos nós no mundo, nós estamos conectados desta forma, de alguma forma. Eu não posso magoar uma pessoa sem achar que eu também não vou estar magoando a mim mesma. Então, é um pouco sobre isso que fala também os movimentos sociais, sobre respeito, sobretudo ao ser humano. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Agradecer muito, né? Vamos finalizar nosso último conteúdo da Ementa. Nosso conteúdo da disciplina, quando eu terminar essa aula, foi 100% concluído. Então, se você assistiu todas as aulas virtuais, foi para as aulas presenciais, estudou, você não teve prejuízo na nossa disciplina. Eu falo isso com muito orgulho. E é isso, gente. Vamos lá terminar esse conteúdo para ficarmos finalmente de férias. Vamos lá. O nosso último conteúdo, gente, é sobre a ADPF, que significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Então, memorizem. Sempre que eu falar ADPF, estou me referindo a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Então, é mais uma ação do controle de constitucionalidade, que nós vamos estudar quais são as suas peculiaridades em relação às outras nesse momento. Então, turma, a sua fundamentação legal, ela está no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição e na Lei 9.882 de 99. O que dizem esses dispositivos? A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Algo que é interessante em relação a este dispositivo para a nossa matéria é que o próprio Supremo Tribunal Federal considerou este dispositivo que eu acabei de ler para vocês uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, este dispositivo só poderia gerar efeitos depois que fosse produzida a lei, e ela foi em 1999, que é a lei que trata da ADPF, que é a lei que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, turma, a lei que trata da ADPF é a Lei 9.882 de 99. Além disso, outra observação que eu queria falar para vocês é que a ADPF ela é uma criação da Constituição de 1988. A doutrina costuma falar sobre algumas inspirações para a ADPF. Tem uma ação chamada Recurso Constitucional na Alemanha, outra chamada Recurso de Amparo na Espanha. Então, a ADPF ela faria o papel de um instrumento diferenciado de provocação do Supremo, cujo objeto não é discutir qualquer matéria constitucional, mas tão somente algumas matérias constitucionais, como o nome fala, os preceitos fundamentais. Aí a gente vai aprender o que são os preceitos fundamentais. Seriam matérias de maior relevância. Então, a doutrina sustenta que preceitos fundamentais, que são objeto da ADPF, seriam matérias de maior relevância. Bom, turma, a Constituição ela nada fala sobre o conceito de preceitos fundamentais e muito menos a Lei 9.882 de 99 apresenta uma definição, ou seja, um conceito expresso que a gente pudesse extrair de alguma dessas normas.
Então, quem foi criando, desenvolvendo o conceito foi a doutrina e a jurisprudência, embora tenha ainda algumas divergências. Então, assim como todas as nossas matérias no direito, aqui também não é 100% pacífico, existem divergências. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele admite como preceitos fundamentais, primeiro, os princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal, os direitos fundamentais da Constituição Federal, não apenas aqueles que estão do artigo 5º ao 17º, mas todos aqueles encontrados ao longo do texto constitucional. Além disso, os princípios constitucionais sensíveis, que são os que estão no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal, as cláusulas pétreas, que são aquelas do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, e as implícitas, que estão no texto constitucional, no decorrer do texto constitucional, além dos princípios constitucionais da administração pública. E aqui eu trouxe para vocês o conceito de um grande doutrinador, que é o Adi Lamego Bullos, que fala que os preceitos fundamentais são os grandes preceitos que informam o sistema constitucional, que estabelecem comandos basilares e imprescindíveis à defesa dos pilares manifestados pelo poder constituinte originário. E aqui eu já queria fazer uma pequena observação para vocês que eu comentei lá na aula da ADI por omissão, na nossa aula da Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, que falava um pouco sobre os prazos, que eu falei, gente, na DPF os prazos são mais curtos. Como assim? Por que isso? Então a gente vai falar um pouco sobre isso agora. A gente sabe que não existe hierarquia entre normas constitucionais, elas todas têm a mesma hierarquia, digamos assim. Contudo, a doutrina levanta que pelo fato de que existe a DPF, a doutrina e a lei e a jurisprudência revelam que existem normas constitucionais que são preceitos fundamentais e outras que não são. Por sua vez, a existência de preceitos fundamentais revela que existe pelo menos uma diferenciação com relação a um valor das normas constitucionais, ou seja, algumas têm um valor maior por serem consideradas preceitos fundamentais e outras não. Por exemplo, uma norma constitucional que protege o direito à vida, ela vai ter uma carga valorativa maior do que a norma constitucional que fala do Colégio Dom Pedro. Não sei se vocês lembram dessa norma da Constituição que nós lemos em sala de aula. Portanto, gente, esse grau valorativo das normas constitucionais, ele vai ter muita importância, porque ele vai explicar por que na ADPF os prazos são mais curtos do que os da ADI, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, muito embora a lógica das duas ações seja bastante parecida. Então, os mesmos legitimados na ADI, eles vão ter prazos menores na ADPF, o que mostra que os preceitos fundamentais, a eles é dada uma prioridade maior, uma velocidade maior dentro do processo. Agora a gente vai falar sobre o objeto, né, da ADPF, conforme a sua lei, que é a Lei 9.882 de 99. Então, a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Aí o parágrafo único fala, caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1º, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo estadual, federal ou municipal, incluídos os anteriores da Constituição. Gente, isso é uma pegadinha que cai demais na prova da OAB. Sempre que tiver uma lei que for anterior à Constituição de 1988, ela não vai ser questionada no controle concentrado nem através de uma ADI, nem de uma ADO. Vai ser a ADPF, que é a que nós estamos estudando hoje. Ou seja, a ADPF ela tem esse caráter residual, ou seja, ela deve fazer o controle concentrado de constitucionalidade sobre normas pré-constitucionais, ou seja, aquelas normas que são anteriores à Constituição de 88, as leis federais, estaduais ou municipais que estiverem ali lesando um preceito fundamental. Então, gente, ela só vai poder ser admitida pelo STF se não houver outro meio eficaz
de sanar a lesão ao preceito fundamental. Ela tem esse caráter subsidiário. Então, se a gente estiver diante de uma inconstitucionalidade, vai ser através de uma ADI. Mas se não puder ser através de uma ADI, por ser uma norma, por exemplo, pré-constitucional, ou seja, antes da Constituição Federal de 88, aí ela vai ser questionada através de uma ADPF. Bom, turma, os legitimados para propor a ADPF, eles também são os mesmos para a propositura da ADI. Vou relembrar para vocês. O presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou do Distrito Federal, procurador-geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Aqui também entra aquela discussão que nós conversamos bastante já em relação aos legitimados universais e legitimados especiais, que são aqueles que precisam demonstrar a pertinência temática e por que aquela determinada norma que está sendo questionada, ela afeta de alguma forma as suas atividades. Então, turma, eu vou dar uma pequena pausa e aí a gente continua nossa aula falando sobre os legitimados universais e especiais para finalizar o nosso conteúdo.